Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. E hoje eu quero falar de um assunto que realmente é extremamente relevante e pode ajudar muito a você que já quer trabalhar com containers em produção, porém ainda não se sente pronto, ou mesmo não vê a necessidade, ou mesmo não tem, vamos dizer assim, recursos financeiros o suficiente para bancar um Kubernetes da vida. O que a gente vai falar aqui hoje é sobre, basicamente, colocar containers em produção. Se você quer trabalhar com containers, quer ter toda a eficiência, a facilidade, garantir que o seu ambiente de desenvolvimento vai ser exatamente como o ambiente de produção, hoje é um momento super importante para você aprender a trabalhar com a Amazon ECS, ou seja, a Elastic Container Service. Na Amazon Container Service, basicamente, o que você consegue fazer é colocar containers em produção e deixar a Amazon gerenciar tudo isso para você. No vídeo de hoje, eu vou te passar os principais conceitos de como você pode começar ainda hoje com a Amazon ECS, e também eu vou fazer na prática alguns exemplos para você entender todo o processo até colocar um container no ar. Antes de eu começar esse vídeo, eu queria muito pedir para você já sentar o like aqui, tá? No botãozinho, assinar o nosso canal e também ativar as notificações. Assim, todas as vezes que a gente subir um vídeo, e a gente tá fazendo isso direto, tá? Você já vai ser notificado. Uma outra coisa mega importante, eu tenho um canal do Telegram onde diariamente eu passo dicas, coloco conteúdos exclusivos lá, tá? Diariamente tem novo conteúdo. Então, usa o botão ali abaixo, o link ali abaixo na descrição, para você fazer parte do meu canal do Telegram. É totalmente na faixa. Beleza? Galera, então vamos lá falar sobre Amazon ECS. Bom, pessoal, seguinte, Amazon Elastic Container Service, esse é o logo aí do Amazon ECS. O Amazon ECS é o Amazon Elastic Container Service, ele é um serviço de orquestração de containers totalmente gerenciado. Ou seja, você consegue trabalhar com seus containers de forma totalmente gerenciada pela Amazon. Quando a gente está falando em orquestração de containers, a gente está querendo dizer que existe um sistema por trás que garante que os seus containers sempre vão ficar no ar, que esses containers eventualmente vão poder se comunicar, que esses containers eles vão ficar sempre verificados para garantir que tudo tá ok. Legal? Então a Amazon ela tem o seu próprio orquestrador de container. Esse é o resumo do que é o Amazon ECS. Legal? Seguinte, o que mais? Você pode optar por executar os seus clusters do ECS usando o AWS Fargate. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Fargate depois aqui, mas basicamente a grande sacada do Fargate é que ele elimina a necessidade de provisionar e gerenciar servidores, permite que você especifique e pague pelos recursos por aplicativo, além de aumentar a segurança ao conceber aplicativos isolados. Galera, o que ele está querendo dizer aqui é que você pode utilizar um recurso para trabalhar com ECS chamado de AWS Fargate. Esse cara, ele vai gerenciar todos os recursos para você e nesse caso você não vai precisar subir instâncias EC2, configurar VPCs e fazer um monte de coisa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Legal? Seguinte, ponto principal aqui desses slides que eu quero que você preste atenção, porque se você entender isso, vai ficar muito mais fácil de você entender os exemplos na hora que eu for trabalhar, legal? Se você não entender bem essa ideia, talvez na hora que eu for mostrar ali a mão na massa, você possa ficar um pouquinho perdido. Então presta atenção aí. Conceitos. Seguinte,
a gente tem um cluster. O que é um cluster aí nesse caso? É um conjunto de máquinas logicamente agrupadas, aonde os containers irão rodar. Ou seja, eu posso ter diversas máquinas, mas essas máquinas, de alguma forma, elas estão agrupadas pela Amazon. Isso é totalmente transparente para a gente, e baseado naqueles recursos daquele cluster, você vai ter os seus containers rodando lá dentro. O que é uma Task Definition? Uma Task Definition é uma especificação de como uma tarefa deverá ser executada, ou seja, quais os containers serão utilizados, recursos computacionais, volumes, entre outros. Ou seja, quando a gente está falando de Task Definition, a gente está falando como se fosse uma especificação. A gente não está falando do container que está rodando em si, tá? Porque quando a gente for falar do container, a gente vai estar falando de task, legal? O que é uma task? A task é quando, a partir de uma task definition, uma tarefa em si é instanciada, ou seja, ela começa a ser executada de fato, levantando assim os containers. Somente para você saber, quando eu defino uma task definition, quando eu crio uma task definition, eu posso adicionar um ou mais containers nessa task, legal? Ou seja, imagina que eu tenho 2 containers ali por algum motivo. Eu defino isso na Task Definition, e quando eu criar uma nova task, eu falo, eu quero subir agora essa task baseada nessa definition. É como se fosse um template. E daí ela vai subir aquelas tasks ali pra gente. Legal? Então, fica bem ligado nessa diferença de Task Definition para task. E aqui, por último, Service. Legal? O Service é muito importante, você vai entender o porquê. O Service, ele é um agrupador de tarefas, ou seja, a partir dele podemos definir quantas tarefas deverão ser executadas simultaneamente. Se alguma tarefa, por alguma razão, falhar, o schedule do Service criará uma nova. O Service também é responsável por configurar serviços de rede, como se conectar com Load Balancer. Dá para perceber aí nesse caso que o que acontece? Eu tenho as minhas tarefas rodando, e para eu agrupar essas tarefas, o que eu faço? Eu crio um service. Ou seja, baseado nesse service, eu posso falar o seguinte, olha, esse service ele vai ter um endereço de rede, tá? E baseado nesse endereço de rede, eu vou conectar a um load balancer, ou seja, na hora que eu acessar o load balancer, esse load balancer vai cair no meu service, e o meu service vai mandar esse camarada, o tráfego, cair em alguns dos meus containers. Então isso aí é extremamente importante. A parte de service, ele é um agrupador de tarefas. Se alguma tarefa ali morrer, o service vai fazer questão de subir uma tarefa nova. Então ele fica verificando a todo momento. Então o service é algo extremamente importante. Ele trabalha como um agrupador de tarefas. Eu criei aqui de uma forma um pouco mais visual para fazer um pouco mais sentido de como as coisas são organizadas. Tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui dos conceitos. Vamos imaginar que eu tenho uma tarefa 1, certo? Lembrando que essa tarefa 1, ela pode ter um ou mais containers. Nessa tarefa, tá? Ela foi criada através de uma definition. Lá eu falei, por exemplo, que nessa tarefa eu preciso de 300 MB de RAM, eu preciso de 1 vCPU, eu coloco todas essas informações ali para mim. Eu falo qual é a porta que eu vou utilizar para esse container ficar liberado, eu posso falar qual que é o endereço do health check que eu vou trabalhar. Então eu configuro tudo ali na definition e crio uma nova task. Então nesse caso eu criei uma nova task, mas nesse caso foram 2 tasks criadas, é a mesma task, mas ela criou, vamos dizer ali, 2 instâncias dessa task. Ou seja, se eu falei que uma task ela tem que ter 1 GB de RAM e 1 vCPU, nesse caso aí eu vou estar rodando com 2 GB de RAM e 2 vCPU, porque eu tenho 2 tasks rodando simultaneamente, beleza? Aí o que acontece? Não adianta eu ter apenas as tasks, eu tenho que ter alguma forma de agrupar essas tasks e também fazer com que eu consiga acessá-las, tá? E a melhor forma de eu fazer isso é através dos meus services, tá? Então eu tenho o meu service aqui criado e esse service agrupa minhas tarefas. Se a tarefa 2 aqui cair, o service vai perceber e o scheduler dele ele vai provisionar a task 2 para ela subir novamente, beleza?
E, obviamente, o service ele vai ficar dentro do nosso cluster, ou seja, o cluster é o nosso recurso computacional. Se eu for precisar criando mais tasks, mais services, o que vai prover para mim eu ter mais vCPUs, o que vai prover para mim eu ter mais disponibilidade, para eu ter mais recursos computacionais, vai ser o cluster. E o mais interessante é que na hora que eu faço tudo isso, eu posso configurar, inclusive, zonas de disponibilidade. Ou seja, eu posso falar que esses camaradas vão ficar em diferentes zonas de disponibilidade. Se uma zona da Amazon cair, eu tenho os meus containers rodando em outras zonas de disponibilidade também. Legal? E agora, finalmente, eu posso ter o meu Load Balancer, tá? O Load Balancer da Amazon, ele é um outro serviço, tá? Ele não é um serviço do ECS, ele é um serviço do Elastic Load Balancer dele mesmo, legal? Então você pode criar um Elastic Load Balancer e conectar esse Load Balancer a um service. E aí o que acontece? Toda vez que eu cair no endereço Load Balancer, o que vai acontecer? Automaticamente eu estou mandando para um service e o service está mandando ali as requisições para as minhas tasks e cada task minha eu posso ter um ou mais containers rodando. Legal? Essa é a ideia básica aí, certo? Somente para você saber, de qualquer forma, existem dois tipos de gerenciamento, tá? Um gerenciamento que é o Fairgate. Tá? O que é o Fairgate no final das contas? O Fairgate é uma forma que a Amazon criou para que você não precise mexer com nada. Perceba que tudo que eu falei agora aqui, eu tô falando simplesmente em você dar alguns cliques ou você criar um scriptzinho para essa parada subir toda. Mas eu não preciso criar máquinas EC2, eu não preciso instanciar máquinas, eu não preciso verificar se essas máquinas estão rodando ou qualquer coisa desse tipo. O Fairgate, ele gerencia totalmente para mim. Ele basicamente é totalmente transparente. Eu nem sei em qual instância EC2 eu tô trabalhando. A Amazon automaticamente ela vai me cobrar pelo uso de recursos que eu vou estar trabalhando. Obviamente a Amazon por trás dos panos, ela vai estar subindo instâncias EC2, tá? Mas eu olhando assim, eu não tenho nem instâncias EC2 trabalhando. E uma outra forma é eu fazer o gerenciamento, tá? Então eu tenho essas duas formas. Como assim eu fazer o gerenciamento? Na hora que eu for configurar ali o meu cluster e tudo mais, eu falo, olha, eu não quero usar o Fairgate, eu quero gerenciar tudo. Então a partir daquele momento eu posso configurar minha VPC, eu posso escolher quantas máquinas ali EC2 eu vou criar, as especificações dela, como elas vão se relacionar. Eu faço tudo, se eu precisar escalar essas máquinas, eu configuro tudo isso, mas perceba, eu tô gerenciando as máquinas, tá? Eu posso acessar essas máquinas via SSH, eu posso fazer um monte de coisa. Essas máquinas vão estar rodando os meus containers. Como que elas rodam esses containers? Basicamente que quando você configura máquinas EC2 para rodar no SS, basicamente existe um agente, tá? Que fica rodando nessa máquina, e esse agente ele fica mandando informações para o ECS. Se as suas tarefas caírem, por exemplo, vai provisionar uma nova e coisas desse tipo. Então sempre vai ficar um processo ali rodando para garantir que as paradas vão funcionar. Beleza? Então esses eram os conceitos básicos que eu queria passar para você, somente para liberar um pouco a sua mente na hora que a gente for colocar a mão na massa. As primeiras vezes que eu comecei a brincar com o ECS, eu tava com preguiça de ler documentação. E aí o que aconteceu? Eu fiquei todo perdido com essa história de service, de task definition, de task, do cluster, o que é Fairgate, cadê as minhas instâncias EC2 que eu não tô vendo elas aqui. Então eu acho que com essa base aqui já dá para você começar e brincar um pouquinho. O exemplo que eu quero fazer agora aqui, basicamente vai ser muito simples. A gente vai subir um servidor, um Nginx, legal? Esse Nginx ele vai ficar no ar e a gente vai conectar tudo isso através de um load balancer, tá? E a gente vai fazer bem segmentadinho. A gente vai primeiro criar o cluster, a gente vai criar a task definition, a gente vai criar o service, depois a gente vai criar um target group, depois a gente vai criar o load balancer. Relaxa, curte a vibe aí, porque tem coisa legal aqui para você aprender e quem sabe você não vai sair fazendo o deploy do seu container hoje mesmo aí na EC2. Vamos lá. Bom, pessoal, agora eu tô aqui
no meu painel da Amazon, se você olhar aqui, eu tô com um serviço do Amazon ECS, tá? Para você buscar, você digita aqui, ó, ECS, ele vai aparecer aqui para você, Elastic Container Service. Legal? E aqui, se você perceber, tá? A parte do ECS são esses menus aqui, esses 3 menus aqui, tá? O resto daqui de baixo é o EKS, que é o do Kubernetes, né? O Kubernetes Service, tá? Aqui eu tenho o Amazon ECR. O que é o ECR? É o Container Registry, tá? Então, eventualmente, você tem as imagens dos seus containers. Mas aonde você vai subir as suas imagens? Você pode deixar no Docker Hub, contratar um plano de lá. Se a sua imagem for pública, você pode deixar lá. Ou se você tem imagens e quer guardar suas imagens, né, diretamente com a Amazon, você pode subir as suas imagens aqui. Eles têm um repositório próprio para você fazer o upload. Ou seja, quando você der um Docker build na sua máquina, você vai dar o build da imagem e na hora que você der o push, simplesmente a imagem ela vai subir aqui para o Amazon ECR. Beleza? Bom, primeiro passo que eu falei aqui para vocês, a gente vai precisar criar um cluster, legal? Então eu vou criar aqui um cluster, legal? E agora eu tenho algumas opções aqui para mim, tá? Perceba, nesse caso aqui, essa primeira opção é o que a gente vai utilizar, onde, se você perceber, vai estar escrito aqui, Powered by AWS Fargate. Ou seja, é esse serviço aqui que ela vai gerenciar totalmente pra gente. Por outro lado, eu posso escolher o EC2 Linux, aonde eu vou aqui gerenciar as minhas máquinas EC2. Legal? E eu tenho o EC2 Windows, caso as minhas máquinas sejam Windows. Legal? Eu vou clicar aqui em Next e aqui eu vou criar o nome do meu cluster. Legal? O nome do meu cluster vai ser... vou chamar ele de Cluster Exemplo. Legal? E é isso que eu vou fazer. Eu não vou criar nenhuma VPC. Eu poderia criar uma VPC aqui, que é uma Virtual Private aqui. Mas o que acontece? Eu vou deixar aqui porque eu sei que já existe criada uma aqui por padrão para mim. Legal? Se eu quiser que isso aqui seja monitorado e der alguns insights para mim, eu posso habilitar o CloudWatch, mas eu não vou fazer isso, eu vou dar um Create e prontinho, galera. O meu cluster está criado. Simples assim, galera, ó. Aqui ele está provisionando o meu cluster. Se você perceber aqui, eu tenho Service Tasks, EC2, ECS Instance, Metrics. Eu tenho um monte de coisa e isso aí começa a gerar aquelas complicações na cabeça de muita gente. Legal? E é isso que eu não quero que aconteça com você. E por isso, o que a gente vai fazer a partir de agora? Relaxa com o cluster, deixa ele ali provisionando ali pra gente, tá? O que a gente vai fazer é criar as nossas Task Definition, porque são a partir das nossas Task Definitions que a gente vai poder instanciar aqui coisas, os containers aqui pra gente. Então vou clicar aqui em Task Definitions, perceba que ele tem duas aqui que provavelmente são exemplos, tá? Mas eu vou criar aqui do zero, então eu vou clicar aqui, ó, Create New Task Definition, e aqui eu posso escolher se quando essa Task Definition ela for instanciada, se ela vai utilizar o Fargate, tá? Ou se ela vai escolher o EC2, legal? Então nesse nosso caso aqui, a gente vai utilizar o Fargate, ou seja, a gente vai utilizar inclusive a VPC da própria Amazon, que ela gerencia aqui tudo pra gente. Então vou dar um Next Step, e agora aqui que a gente vai ter que pensar num nome. Então o nome da minha definition aqui eu vou colocar exemplo traço Nginx, tá? Somente para ficar claro. Eu não sou obrigado a selecionar um papel, caso eu não use, tudo aqui vai ser organizado e criado para mim. Essa Network Mode eu só posso usar o AWS VPC, porque eu estou utilizando o Fargate e quem gerencia tudo isso para mim é a Amazon. Se eu fosse utilizar EC2, eu mesmo poderia configurar toda a minha VPC. Legal? Toda vez que um container vai executar e etc, ele vai precisar de um papel, né? Qual vai ser o papel criado? E aqui ele já tem, eu posso criar um novo, mas ele já tem aqui criado, chama ECS Task Execution Role, legal? Ou seja, basicamente é essa autorização que eu tenho para eu conseguir executar as minhas tarefas. E agora aqui tem o grande ponto.
Todas as vezes que eu criar aqui a minha tarefa, eu tenho que falar qual que é o size dessa tarefa, o tamanho, ou seja, a minha memória e vCPU, tá? Existem algumas pegadinhas aqui que eu queria que você entendesse. Por exemplo, se eu colocar que eu quero 1 GB de memória para essa minha tarefa, olha só, ele apareceu aqui de 1 GB aqui para mim. E agora, se eu escolher que eu quero meio vCPU, tá tudo ok. Percebe? Ou seja, eu tenho meio vCPU, ou seja, 1 vCPU é a unidade computacional, eu consigo ter shares de CPU, ou seja, os shares é quanto que eu vou ter de 1 vCPU disponibilizado ali para mim. Então eu posso ter, por exemplo, meio vCPU com 1 GB de memória aqui para utilizar nessa minha tarefa. Lembrando que essa minha tarefa eu posso ter mais containers. Agora, olha só que interessante. Se eu chegar aqui e falar que eu quero 2 vCPU, o que ele vai falar? Para eu ter 2 vCPUs, eu preciso pelo menos ter de 4 a 16 GB de RAM. Legal? Então, nesse caso aqui, eu teria que ter pelo menos 4 GB de RAM. Legal? Então, quanto mais CPUs, mais RAM você vai precisar e daí você vai ter que organizar. Lembra, galera, presta bem atenção. Esse é o size de uma tarefa quando você levantar. Se você quiser levantar várias tarefas, essas tarefas vão ser multiplicadas por esse size. E daí é baseado nisso que o seu preço vai ser gerado, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou colocar 1 GB de RAM, tá? E 1,5 vCPU aqui para mim. Eu não quero gastar dinheiro, é somente um exemplo, então vamos lá. Então perceba aqui que eu tenho memória e eu tenho CPU. Agora aqui, perceba que eu vou adicionar minhas containers definition. O que isso significa? Que eu vou criar um novo container, eu vou definir qual o container que essa tarefa vai ter que criar aqui para mim. Então eu vou colocar aqui o container do Nginx, aqui eu vou colocar que é o Nginx, tá? Que eu acho que é Nginx/Nginx. Ou apenas Nginx, eu acho que já dá. Latest, aqui pra mim. Ou vou deixar apenas Nginx, que eu acho que ele já pega automático. Beleza. E agora aqui, galera, ó, se você estiver rodando num container privado, você pode clicar aqui e ele faz a autenticação pra você. Legal? Se você estiver trabalhando com isso. Agora, o que acontece aqui? Eu quero que você preste atenção. Eu não sei se você se lembra, a gente colocou que a gente quer ter 1 GB de RAM. Legal? E por tarefa, perceba, por tarefa. Então, o que eu tô querendo dizer aqui nesse momento? Aqui na parte de Memory Limit, aqui a gente tem algo que a gente chama de Soft e Hard Limit, tá? O que é o Soft Limit? É o mínimo que o seu container precisa de memória para rodar. Legal? Então eu posso colocar assim, por exemplo, 300 MB. Então somente de eu utilizar esse container, eu sei que 300 MB já vai estar separado para esse meu container. Lembrando que eu posso ter diversos containers numa tarefa só. Se eu colocar aqui Hard Limit, eu vou falar até qual é o limite que esse meu container vai poder usar de memória. Porque a gente sabe que eventualmente eu posso ter mais containers que vai precisar de mais memória. No nosso caso, a gente vai ter um container só, eu não vou precisar nem de colocar o Hard Limit. Aqui é qual a porta que eu vou expor, legal? Eu vou expor aqui para mim a porta 80. E agora tem uma configuração aqui que a gente tem que se ligar, que é aqui, ó, CPU Units. Legal? O que isso significa? Aqui significa de quantas unidades de CPU eu vou utilizar para esse container. Vamos imaginar que eu criei ali, na minha tarefa, 10 vCPUs. E aqui eu coloco uma, significa que eu posso adicionar containers ainda na minha máquina, né, nessa minha tarefa, e eu tenho 9 vCPUs para eu trabalhar. Legal? Aqui eu falo quantas vCPU units que eu posso trabalhar. Nesse caso aqui, eu tenho meio vCPU, certo? Então eu poderia colocar aqui, no meu caso, eu posso deixar em branco, tá? Porque eu não preciso de mais. Eu vou colocar aqui, entry point, aqui é tudo questão de configuração do seu container, tá? Se você trabalha com Docker, você já manja que você tem entry point, você tem comandos que você pode rodar, você pode colocar o working directory, setar as variáveis de ambiente, tudo isso você faz por aqui. Legal? Então eu vou dar um adicionar aqui para mim e agora você vai perceber aqui para mim que é o seguinte. Olha só, se você perceber, eu tenho aqui 300 megas de memória já colocado aqui para mim.
legal? Ou seja, é o mínimo que ele vai utilizar. Porém, se o bicho pegar, ele pode chegar aqui até 1 GB, legal? Se eu criar mais containers, isso aqui vai ficando ocupado também para mim, legal? Então é dessa forma que a gente trabalha. Aqui, se eu quiser trabalhar com Service Mesh, eu não quero falar sobre isso agora. Se eu for trabalhar com volumes, eu posso montar volumes no meu container também. Eu não vou fazer. E eu vou dar um Create. Ou seja, baseado nisso agora, galera, eu já tenho aqui a minha Task Definition. Somente para você saber, no final das contas, internamente para a Amazon, uma Task Definition ela é baseada no arquivo JSON, tá? Então, o que esse assistente fez pra gente, na realidade, foi gerar um JSON. Então, quando nós formos instanciar uma nova tarefa, ele vai pegar esse JSON e pimba, beleza? Então, tá aqui a nossa Task Definition por agora, legal? Tá tudo setadinho aqui, certinho aqui pra gente. Agora que eu tenho isso, o que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu cluster, ele já tá criado aqui, mas perceba que EC2 aqui significa quantas máquinas EC2 eu tenho rodando através desse cluster. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu tenho aqui é quantos serviços que eu tenho rodando, né? E tasks rodando baseadas no quê? No Fargate. Lembrando que eu posso ter sempre ali os dois. Se eu entrar aqui, por exemplo, no meu cluster e verificar aqui em EC2 instâncias, você vai ver que eu não tenho nada. E eu não vou ter nada mesmo aqui, porque eu estou utilizando o Fargate. Essa era sempre uma dúvida que eu tinha quando eu trabalhava com o Fargate. Eu pensei que as instâncias que ele estava usando, de qualquer forma, ia aparecer aqui para mim, mas não aparece. Galera, a gente terminou uma parte agora aqui. Tá? Segunda parte que a gente vai precisar, a gente vai ter que criar o service, mas para a gente apontar o nosso service, eu quero apontar ele para um load balancer. Então o que eu vou fazer? Eu vou configurar um load balancer para a gente trabalhar. Como que a gente faz aqui? A gente vai fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em serviços, eu vou clicar aqui no EC2, ele vai abrir aqui o meu EC2 e você vai ver aqui que eu tenho load balancing, né? Porém, o que acontece? Antes de eu sair que nem um louco criando load balancing, eu tenho que configurar algo que a gente chama de target group. Você vai entender como é que essa parada funciona. Vai funcionar da seguinte forma. O target group, você vai fazer configurações, certo? Que o seu load balancer vai utilizar para usar. Qual porta ele vai disponibilizar? Como é que vai funcionar toda essa parada? Vamos lá, eu vou criar um target group aqui, chamado de exemplo Target Group, ou seja, TG, quer dizer. E agora, nesse Target Group, eu vou ter que escolher aqui que eu vou utilizar. Se esse Target Group vai mirar instâncias EC2, se esse Target Group vai gerar para mim no final das contas um IP, ou se ele vai cair aqui para mim em Lambda Functions, legal? No nosso caso, eu quero um IP liberado pra gente, porque através desse IP, né, que vai ficar liberado, a gente vai ter um public endereço, um public DNS, e daí, baseado nisso, eu vou conseguir acessar o serviço. Isso é um ponto muito importante também, galera, que eu esqueci de falar. Toda vez que você cria uma nova task, você vai perceber que essa task, ela tem um IP interno que vai ficar rodando na rede. Mas se essa task cair e a gente criar outra, o IP é outro, o IP é sempre dinâmico. Porém, quando nós temos um service, o IP do service é fixo. Então quer dizer que a gente pode criar quantas tasks a gente quiser e não se preocupar, porque o nosso service é fixo e também ele tem um serviço de DNS, ou seja, a gente pode apontar esse serviço para onde a gente quiser, legal? Então nesse meu caso aqui eu quero falar que ele vai utilizar a porta 80 aqui para mim, tudo certinho, a VPC que eu já tenho o padrão aqui, o caminho vai ser aqui, tudo certinho, e eu vou dar um create aqui no meu target group, legal? Então aqui, exemplo TG aqui para mim. E agora eu vou criar o meu load balancer, legal? Então vamos lá, eu vou clicar aqui em load balancer, eu vou criar um load balancer aqui e eu posso escrever assim, eu quero criar baseado na minha última geração, vou clicar aqui, ó. Agora eu vou colocar o nome do meu load balancer, então eu vou colocar exemplo-lb, legal?
E aqui eu posso falar o seguinte, esse load balancer ele vai ficar exposto para a internet ou ele vai rodar somente interno? Nesse caso eu vou colocar aqui, internet facing, legal? Aqui eu posso escolher se ele vai utilizar IPv6 e IPv4, eu vou deixar aqui mesmo, e qual porta que ele vai escutar. Ou seja, o load balancer vai ficar disponível na porta 80. Eu poderia colocar, por exemplo, também deixar ele disponível na 443 para rolar HTTPS e coisas desse tipo. E agora aqui que tem uma parada mega interessante. O que que é? Zona de disponibilidade. Ou seja, na hora que eu for criar esse load balancer, em quais zonas esse load balancer vai ficar disponível para mim? É muito importante você sempre manter mais de uma zona de disponibilidade, porque caso tenha algum problema, né, em alguma zona de disponibilidade na AWS, você garante que você não vai ficar fora, tá? Então eu vou escolher aqui ó, a zona A, B e C. Aqui para mim, ele já tem aqui as VPCs criadas certinho aqui para mim. Legal? Agora que eu tenho isso, eu vou configurar aqui Security Groups. Legal? Por padrão, como eu vou estar disponibilizado com a porta 80, eu não preciso nem parar nessa parte de configuração. Por quê? Se eu fosse trabalhar, por exemplo, com HTTPS, eu poderia colocar os meus certificados aqui, alguma coisa desse tipo, tá? Agora, Security Group, eu vou colocar aqui um default que eu tenho, que ele tá aberto aqui pra mim, tá? Rotas, tá? E agora, nessa parte aqui é pra onde, tá? O meu load balancer vai apontar. E é agora que a gente vai escolher aqui o nosso Target Group, tá? Eu vou colocar Existing Target Group e vou selecionar aqui, ó, exemplo TG, que foi o que a gente criou agora há pouco. E agora você vai perceber, ó, que ele já selecionou IP, ele já selecionou aqui a porta HTTP, tudo certinho aqui pra gente. Legal? Vou Next, tá? E agora aqui é o seguinte, pessoal, isso aqui é importante você se ligar. Se você tivesse várias máquinas EC2, nesse momento você ia escolher quais máquinas você quer que sejam atribuídas a esse load balancer. Mas a gente está utilizando o Amazon ECS. O ECS com o Fargate a gente não tem máquinas EC2. Então aqui, por enquanto, eu vou deixar em branco, porque o Amazon ECS vai fazer o trabalho automático aqui pra gente. Então eu vou dar aqui um Next Review e eu vou dar um Create aqui pra mim. Então agora ele vai criar esse load balancer aqui pra mim, tá? Então ele tá provisionando aqui pra mim, tudo bonitinho. E agora que isso aqui tá criado, né, tá sendo criado, eu vou voltar aqui para minha ECS, ou seja, aqui, e agora eu vou chegar naquele momento que você devia estar imaginando. Agora eu vou configurar os services. Até agora eu criei a minha task definition, legal? E o service, através do service eu vou falar quantas tasks que eu quero que sejam subidas para mim automaticamente, legal? Então eu vou clicar aqui em services e eu vou dar um create aqui para mim. E agora eu vou falar qual o tipo de service que eu vou trabalhar. Eu vou falar, eu vou trabalhar com Fargate. E ele vai falar qual é a task definition que você vai utilizar. E eu vou escolher a exemplo Nginx, que foi a que a gente criou junto. Legal? Qual a revisão? Isso eu vou falar com você daqui a pouco, tá? Bom, qual a versão? Vou colocar latest. Qual é o cluster? Olha só, ele já apareceu o cluster que a gente estava querendo trabalhar. Opa, tem que selecionar aqui. Ó, o cluster que a gente queria trabalhar. E aqui tem o nome do nosso service. Ou seja, se eu criar outros services na rede e precisar que esses services se falem, tá? Eu posso simplesmente apontar o nome desse meu service. Então eu vou colocar o nome desse meu service de Nginx. Ou seja, se eu criar mais services aqui e precisar um falar com o outro, eu chamo esse cara por esse nome. Legal? E aqui eu vou falar quantas réplicas eu quero que a minha task seja instanciada quando eu for trabalhar com esse service. Então eu vou colocar 3, ou seja, baseado naquela task definition, onde eu vou subir aqueles meus containers do Nginx com meio vCPU e 1 GB de RAM, ele vai subir 3 daquelas para mim. Legal? Aqui é somente para ele falar, para a gente definir quando tá healthy e quando não tá. Não quero falar sobre isso agora. Os tipos de deployment, aqui é rolling update, ou seja, ele quando você mudar de versão, por exemplo, né, fazer
uma nova versão no sistema, o que vai acontecer? Ele vai subir as novas e depois que tiver tudo ok, ele faz um draining, que ele chama, para ele jogar as versões antigas fora, tá? Aqui o Blue Green Deployment, você tem que usar o Code Deploy, a gente não vai falar sobre o Code Deploy agora, legal? Agora eu vou dar um Next Step aqui para mim. E agora aqui, galera, é algo importante, tá? Para você se ligar. O que acontece? Quando você precisa trabalhar com um serviço falando com outro, que foi o que eu falei agora há pouco, a gente tem que habilitar algo que a gente chama de Service Discovery, tá? Ou seja, como um serviço vai descobrir o outro, tá? Para isso, o que eu posso fazer? Eu posso criar um namespace, tá? Para todos os serviços ficarem ali dentro desse mesmo namespace, ou seja, eles ficam protegidos nesse namespace, tá? Ou eu deixo no namespace padrão, legal? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o namespace, eu quero criar meu namespace privado, eu vou chamar esse namespace de education.code, legal? E aqui o nome do meu Service Discovery vai ser Nginx, ou seja, todas as vezes que eu vou colocar Code Education mesmo, Code Education, fica melhor, mais fácil para entender. Todas as vezes que eu precisar falar com uma máquina, tá, que vai usar esse serviço, eu falo, eu quero falar com o serviço nginx.code education, e aí eu já tenho acesso a esse camarada, legal? E aqui, a Enable ECS Task Health Propagation, para ele verificar aqui coisa. E aqui ele vai habilitar DNS pra gente, ou seja, a gente consegue encontrar um serviço via nome aqui. Então ele já vai fazer esse serviço de DNS. Esse serviço de DNS, por trás dos panos, ele vai utilizar aquele Route 53 que a Amazon tem. Legal? Fora isso, eu acho que tá ok. Eu vou dar um Next aqui nos meus... Next, deixa eu ver se faltou alguma coisa que eu tenho que selecionar. Opa, Cluster VPC, esqueci de colocar. Ou seja, aquela VPC que eu tenho. E lembra que eu falei que eu vou deixar em 3 zonas de disponibilidade? Então eu vou colocar na zona A, vou colocar na zona B e vou colocar na zona C. Ou seja, eu tô com esse service configurado nessas 3 zonas de disponibilidade aqui para mim. Agora eu vou dar um Next. Eu não quero auto-scaling, isso aqui eu posso fazer automático, ou seja, quando as minhas máquinas chegarem no limite, ele já vai fazer no auto-scaling desse serviço aqui para mim. Eu não quero nesse momento, para esse exemplo, vou falar, não, eu mesmo vou ajustar, vou dar um Next aqui para mim e vou criar o meu serviço, legal? Agora ele já começou a criar os meus serviços aqui e a gente tem que aguardar alguns momentos e vamos ver, vamos aguardar aqui esse camarada criar. Galera, se você perceber, eu fiz alguns passos aqui, eventualmente pode parecer difícil para você ou não, não sei, mas de qualquer forma, se você perceber, tá? O conceito é sempre aquele. Você cria o cluster, cria Service Definition, legal? Configura o seu Load Balancer, cria o seu serviço, integra o seu serviço com o Load Balancer e você vai ter os seus serviços rodando, legal? Essa que é a ideia. Tá aqui configurado aqui o meu service, vou aqui View Service e olha aqui, galera, olha que maneiro, tá? Eu já tenho aqui as minhas máquinas, os meus containers rodando. Então perceba, eu tô aqui no meu cluster, tá? Vamos clicar aqui em cluster para você ver. Eu tenho aqui o meu cluster, nesse meu cluster eu tenho um service e 3 pending tasks. O que acontece? Esse serviço eu pedi para ele criar 3 tasks para mim e essas tasks ainda estão pendentes. Legal? Ou seja, elas estão sendo provisionadas ainda. Deixa eu dar um atualizar, daqui a pouco elas vão colocar certinho. EC2 eu tenho 0. Por que eu tenho 0 nesse caso? Porque eu estou utilizando o Fargate e aí eu não preciso de EC2. Legal? Vamos entrar no meu cluster. Quando eu entro no meu cluster, eu tenho aqui os meus services e eu posso ter vários services nesse meu cluster. Nesse nosso caso, a gente criou um service chamado Nginx, tá? E esse service Nginx, ele vai se conectar com o nosso Load Balancer. Legal? Baseado nisso, a gente tem as tarefas que estão rodando, ou seja, baseado numa service, uma task definition, as tarefas foram criadas através do nosso service, legal? Ou seja, o service
dê um launch nas nossas tarefas, e essas tarefas são os nossos containers rodando. Agora, se você perceber, eu tenho aqui os meus containers bonitões rodando aqui pra gente. Tá tudo lindo aqui, pessoal. Tá rodando bonitão. Perceba que eu não tenho ECS Instance, por quê? Porque eu estou utilizando o Fargate, legal? Ou seja, minhas tarefas estão rodando todas bonitinhas. Se por algum momento eu matar uma tarefa, o meu service vai ver que eu estou com tarefa a menos e vai criar uma nova para mim. Agora você deve estar pensando, Wesley, como que eu faço agora para ver o nosso Nginx rodando? Simples, se eu for aqui no meu Load Balancer, e aqui eu posso clicar simplesmente no DNS Name, eu dou um copiar, afinal de contas é nessa linha que eu vou mandar o cara lá no meu domínio, né? Ou seja, o cara entra lá, sei lá, Code Education, ele vai cair nesse DNS Name. Agora, vamos ver se a parada tá funcionando. Então eu vou clicar aqui, vou colocar o endereço no meu Load Balancer, e tá aqui, Welcome to Nginx. O que que tá acontecendo aqui no final das contas, galera? Toda vez que o cara bater nesse Load Balancer, automaticamente ele está caindo no meu Amazon ECS e sendo distribuído ali pelos meus serviços, escolhendo qual dos meus containers, quais das minhas tarefas, no final das contas, aquela parada está rodando. Legal? Então, essa aqui é a ideia básica de quando você está trabalhando aqui com Load Balancer. Se eu for aqui em Listeners, você vai ver que eu tenho aqui na porta 80, apontado aqui para o meu exemplo TG, legal? Que é aquele meu target group, que vai mandar ali para os meus serviços e tudo mais, legal? Então essa aqui é a nossa ideia aqui do nosso Load Balancer, que está funcionando bonitinho. Somente para você saber também, galera, é muito importante você se ligar. Você deve estar pensando, Wesley, e se eu fizer um update e quiser mudar a minha imagem? Como é que eu faço? Eu tenho que criar um novo serviço? Não, tá? Você vai aqui, por exemplo, no seu serviço, tá? Vamos lá aqui no meu cluster. Eu tô aqui entrando no meu cluster, eu tenho os meus services aqui. Se eu clicar aqui no meu service, tá? Onde eu tenho todas as tarefas rodando, eu clico aqui em Update. E aqui no meu Update você vai ver qual é a versão que a sua parada tá rodando aqui, tá vendo? O que que você pode fazer no final das contas? Você pode simplesmente criar uma nova versão e escolher a versão aqui que isso aqui vai trabalhar. Como é que você faz isso no final das contas? Você vai aqui na sua Task Definition, tá? Vai aqui nesse camarada aqui e coloca aqui Create New Revision. Quando você cria uma nova revisão, tá? Eu vou deixar esse camarada praticamente do mesmo jeito, tá? Eu poderia mudar aqui a versão do meu container, né? Coloco qualquer outra coisa aqui, que eu vou colocar o Soft Limit 350, por exemplo. Estou criando uma nova versão, tá? Vou criar aqui, vou dar um Create. Bonitão, criei, não criei? Agora, quando eu for aqui no meu cluster e chegar aqui no meu service, eu vou dar um Update no meu service. E agora, na hora de eu escolher a versão, eu vou colocar aqui a minha revisão 2, porque foi a última revisão que eu acabei de criar. E quando eu fizer isso, automaticamente ele já vai se ligar. Eu vou dar um Next, né? Quantas... Não, só manter isso, basicamente, é o mesmo esquema. Update Service. Quando eu fizer isso, automaticamente o que ele vai fazer? Ele vai criar mais 3 serviços ali para mim, baseado nessas versões, e depois vai começar a mandar os outros embora. Então, olha só que interessante, ele vai começar a rodar na minha última versão, todo bonitão aqui. Olha só, eu tenho as minhas 3 versões rodando e ele está provisionando essas minhas outras 3. Quando essas 3 estiverem rodando, ele começa a matar essas outras 3. Então eu garanto que eu nunca vou ficar fora do ar, tá? Então ele está provisionando aqui e dessa forma você pode criar novas revisões e fazer simplesmente o processo de alteração de imagem. Legal? Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Que essa seja uma oportunidade que você possa ter para trabalhar com containers num sistema, num serviço mais simples do que você gerenciar um cluster Kubernetes, que realmente é mais complexo. Aqui você consegue fazer de uma parada mais simples, tá? Lembrando que você pode
automatizar esse processo utilizando o Amazon Code Deploy, tá? Ele gera um processo de CI e CD e já consegue mudar isso automático para você. Beleza? Não esquece, me segue aí no Instagram, @devfullcycle, e também entra na minha comunidade, no meu canal do Telegram. Maravilha? Um grande abraço para você, espero que você tenha curtido. Dá novamente um joinha aí para mim, por favor. Beleza? Vai me ajudar bastante. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.